seja bem-vinda. Hoje vamos estudar um tema muito lindo, muito delicado, muito sério e que toca o coração de cada um de nós, queridos. O tema que fala de quem são os espíritos que aparecem no Espiritismo. Estamos na parte 3 do tema O Segredo da Morte. Quem nunca, queridos irmãos, sofreu o engano de solucionar problemas da sua vida confiando nos espíritos? Quem nunca sofreu de solucionar seus problemas confiando naqueles que se dizem ter poderes sobrenaturais para solucionar nossos problemas? Hoje, queridos irmãos, vamos querer perceber claramente quem são esses espíritos que aparecem por aí dizendo que eles são capazes de solucionar nossos problemas. É esse o assunto de hoje e eu convido a você para que pegue a tua Bíblia para que juntos possamos estudar esse tema. Nós queremos que você saia daqui satisfeito em conhecer a palavra de Deus e que a sua vida nunca mais volte a ser a mesma pela revelação de Deus. Neste momento vamos orar para arrancarmos com a correção do nosso estudo. Esse estudo é muito sério, por isso eu convido a você para que vá até ao final, não desista, vá até ao fim para que você entenda claramente o que Deus tem a revelar acerca desse tema. Todos nós já passamos por isso e se não passamos, queridos, podemos vir a passar. Se nós ainda não passamos ou não havemos de passar, temos sofrido tentação de passar por isso. Por isso vamos estudar juntos até o fim. Vamos neste momento orar. Neste momento, entramos na Tua presença, Pai, para pedir luz e iluminação para a compreensão deste tema. Te entregamos todos os nossos amigos que têm todos os dias orado a Ti, Pai, para que solucione a vida deles, Pai. Permita, Pai Santo, que haja solução, Pai, nos Teus problemas, Pai, para que possamos, Pai, não confiar nesses espíritos que andam por aí prometendo ser pessoas sobrenaturais, capazes de solucionar nossos problemas. Por isso te pedimos, Pai, para que se manifeste na nossa vida, na vida dos nossos amigos. Mas, Pai, que também ao pedir orações a Ti, Pai, possamos confiar que o Senhor vai responder no devido tempo, pois o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas te pedimos, Pai, para que nunca possa nos esquecer, nos ajude a solucionar nossos problemas. Te entregamos a todos que têm pedido orações aqui, para que o Senhor possa se manifestar na vida deles. Te agradecemos pelas orações que já foram respondidas, Pai. Permita, Pai Santo, que possa responder as que ainda não foram respondidas. Envia o Teu Santo Espírito para que possamos entender a Sua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, vamos à nossa correção e o que disse o rei quando mandou chamar os astrólogos, mágicos, adivinhos, caldeus e qual foi a exigência dele? A resposta dessa questão era para tirarmos em Daniel 2, 1 a 3, 5 a 6, 8 a 9 e era para marcarmos se era verdade a afirmação ou era falsa e encontramos que a afirmação era verdadeira, mas das alternativas A, B, C e D, a F era falsa. E então, essa história, de acordo com a leitura que vocês fizeram, vocês perceberam claramente que é uma história impressionante que encontramos aqui na Bíblia Sagrada. E todos nós já sonhamos e esquecemos, mas o sonho nos perturbou a nossa mente. Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor e como ele estava perturbado, procurou solução na única fonte que ele confiava, que era a fonte dos astrólogos, dos magos, dos mágicos, dos adivinhos, dos feiticeiros. Foi lá onde ele buscou a solução dos seus problemas. E ele queria que eles dissessem o que ele sonhou, para que ele saiba que eles dariam a interpretação. Não porque ele lembrava, só que ele esqueceu de propósito. Não, mas isso aproveitou-se saber se ele realmente era capaz, eles realmente eram capazes de dizer o que ele sonhou, para que eles pudessem dar a interpretação. E a história nos mostra que eles não foram capazes. Qual foi a resposta que eles deram
mesmo com ameaças e promessas de dádivas em horas que o rei daria, de acordo com o número anterior, ele ameaçou, ele disse que as casas deles virariam um muturo, as casas deles seriam despedaçadas junto com eles e as famílias deles, e se eles conseguissem interpretar, eles lhes daria horas, e eles ia lhes dar muitas dádivas, mas mesmo com tudo isso, queridos, a história nos mostra que eles não conseguiram responder à questão do rei. E aqui nós queremos saber então qual foi a resposta que eles deram ao rei, mesmo com essas promessas todas. Daniel 2, 4, 7, 10 a 12, onde nós íamos encontrar a resposta. A resposta dada por eles, queridos, nesses versículos, se vocês forem a ler claramente, vocês vão encontrar a esperteza que eles queriam demonstrar ao rei. Mas não conseguiram ser mais espertos que o rei. O rei disse, não, eu percebo muito bem que vocês querem ganhar tempo. Se vocês não me disserem o que eu sonhei e a sua interpretação, vocês vão morrer. Vocês devem me dizer o que eu sonhei para que eu possa saber que vocês podem interpretar corretamente. E eles não foram capazes. E finalmente, queridos, eles reconheceram que a coisa que o rei requeria era difícil e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Mas com essa resposta, eles enfureceram o rei e o rei mandou que todos eles morressem. Afinal de contas, eles não eram adivinhos verdadeiros. Afinal de contas, aquela magia toda não era capaz de solucionar o problema do rei. E o rei mandou que todos eles fossem mortos, porque não cabe na cabeça do rei, assim como não deveria caber na nossa cabeça também, que alguém que diga que é adivinho seja incapaz de adivinhar certas coisas. Foi isso que aconteceu com o rei. O rei estava convicto de que se alguém diz que tem poder, então tem que ter poder de tudo. E esses mostraram que eles não tinham poder de tudo. E isso é um alerta para nós. Se nós confiamos nos que dizem que são adivinhos, então eles devem ser capazes de adivinhar tudo. Se eles não adivinham tudo, então é mentira. Foi o que o rei concluiu e por isso mandou que eles todos fossem mortos. Isso não é curioso, queridos? Não é curioso? Então, como foi solucionado este problema? Eles, queridos, disseram assim, que o que o rei pediu, nunca nenhum outro rei havia pedido antes. Então, eles estavam conformados que todos iriam pedir a mesma coisa. E como todos iriam pedir a mesma coisa, eles já tinham resposta pronta para o que as pessoas pedem. Só que o rei Nabucodonosor lhes surpreendeu. Lhes pediu algo que eles nunca alguém tinha lhes pedido antes. E a máscara deles caiu. A máscara dos adivinhos, astrólogos, mágicos, feiticeiros caiu. Eles não conseguiram solucionar o problema e eles reconheceram que o único que era capaz de solucionar o problema do rei era Deus. Eles aqui disseram que o único que era capaz de solucionar o problema do rei e dizer o que o rei sonhou eram deuses. Por quê? Porque eles acreditavam em deuses, mas nós sabemos que não existe nenhum deuses. A única coisa que existe é o Deus poderoso. Portanto, esses adivinhos reconheceram o poder de Deus, o que revela claramente, queridos irmãos, que o único ser sobrenatural capaz de dizer mistérios que o ser humano não tem como dizer é o Deus Todo-Poderoso. Isso não é lindo de saber, queridos? Isso não é lindo de saber que o único Deus é o único que é capaz de solucionar mistérios? Homem pode até tentar enganar, mas o seu engano um dia terá um fim. Foi o que aconteceu com todos esses. Como foi solucionado esse problema? Esse problema foi solucionado porque Daniel procurou saber o que estava a acontecer. E ao procurar saber o que estava a acontecer, ele foi explicado. E ao ser explicado, ele tomou decisão de ir falar com o rei e pedir tempo. E ao pedir tempo, ele orou junto com os seus companheiros. E numa noite, ele ao dormir, Deus deu a visão do que ele sonhou, do que o rei sonhou a Daniel. Foi assim que o problema foi solucionado. Quando Daniel, que era um servo fiel de Deus, decidiu orar a Deus para buscar a solução do problema.
Será que isso não nos inspira? Será que isso não mostra claramente que nós também, quando estamos diante de um problema que aparentemente não tem solução humana, devemos buscar a Deus? É isso que a história está nos revelar. O único que pode solucionar algo que é impossível para os homens é Deus. E Deus aqui deu a solução. E aí o sonho do rei foi revelado a Daniel numa visão durante a noite, Daniel 2, versículo 19. E Daniel imediatamente glorificou a Deus. Ele percebeu que aquilo não era coincidência, era resultado da oração que ele e os seus companheiros fizeram. Daniel procurou solução na única fonte segura que é Deus, em oração sincera e verdadeira. Agora eu pergunto, queridos, se os astrólogos, os magos, os adivinhos, os feiticeiros não conseguiram adivinhar o sonho do rei, como então eles dizem que eles são adivinhos da nossa vida? Como então eles são adivinhos da nossa vida, mas porém não conseguem adivinhar os nossos sonhos e nossos pensamentos? Fica a pergunta para ti, querido. Raciocine nisso, pense nisso toda vez que for acreditar no que se diz que é adivinho. E aí, Nabucodonosor também nos deixou um teste. Pergunta algo que você percebe que ele terá limitação de saber. Muitas das vezes eles perguntam: qual é o teu nome? Qual é o teu apelido? Diga a ele, diz você, qual é o meu apelido? Afinal de contas, você não é adivinho. Você vai ver que ele não será capaz de dizer. E muitas outras coisas que nós podemos usar para testá-los. Agora, não somos nós que iremos fazer isso, porque depois da revelação de Deus, nós sabemos que a decisão é individual, mas o que Deus espera era que nós não dessemos mais crédito a essas pessoas. Mas claro, ainda vão existir pessoas que darão crédito a elas e nós devemos ajudá-las a deixarem de dar crédito a essas pessoas e dando essas dicas para eles poderem abrir os olhos. Então, quem verdadeiramente foi capaz de dizer o que o rei Nabucodonosor sonhou e a sua interpretação? Daniel 2, 27 a 28. Era realmente Deus que foi capaz de revelar o que o rei Nabucodonosor sonhou a quem? A Daniel. Não foi Daniel que revelou ao rei Nabucodonosor o que o rei Nabucodonosor sonhou. Foi Deus que revelou ao rei Nabucodonosor através de quê? De Daniel, não é? Então, a resposta aqui é que a única pessoa capaz de responder aquilo que são as nossas inquietações, aquilo que é um mistério, que é segredo, é Deus. E foi Ele realmente que foi capaz de solucionar esse problema e dizer o que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Então, quem unicamente conhece as coisas que já aconteceram e que ainda não aconteceram? E a resposta nós encontramos em Isaías 46, 9 a 10, Apocalipse 1, versículo 1. Leia esses versículos que são emocionantes, queridos, ao ler. E você vai perceber claramente que realmente o único que conhece as coisas antes de acontecer, durante e depois é Deus. Não há outro. É o único Deus, é o único infalível. E se alguém nos disser para consultar os adivinhos, os mortos, a quem o povo irá consultar? E se por acaso existir essa pessoa que diz que adivinha, deve falar de acordo com o que? Isaías 8, 19 a 20, nós encontramos a resposta, e a resposta é que nós devemos consultar a Deus e não aos mortos e adivinhos. Por acaso, a favor dos vivos, nós iremos consultar os mortos? Não. É uma pergunta que Deus faz. Você que está vivo, você irá consultar o morto? Não. É o que Deus está a dizer. E se existir essa pessoa que diz que adivinha, deve falar de acordo com o quê? Deve falar de acordo com a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca verão a luz, nunca verão a verdade. Eles sempre serão cegos, nunca verão a luz, nunca serão salvos. A luz, nós já tínhamos analisado noutros estudos, a luz é uma simbologia para a verdade, escuridão é uma simbologia para a mentira. Eles nunca verão a verdade, eles continuarão na mentira. O que a Bíblia diz acerca da consulta dos mortos, adivinhos, etc. Deuteronômio 18, 10 a 11, Levítico 19, 31. Esses versos são versos muito reveladores que a Bíblia também apresenta. E esses versos dizem claramente que
Não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognostador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o vosso Senhor. É o que Deus está a dizer aqui. Ninguém deve se aventurar a esse tipo de coisa. Todos nós devemos buscar a quem? A Deus. São versículos mais claros sobre esse assunto de que você, como sendo alguém que aceitou a Cristo como seu Salvador, nunca deve te submeter a esse tipo de coisa. Você deve buscar somente ao seu Deus. É o que a Bíblia está aqui a dizer. O que Deus fará com os que têm esse hábito? E qual disse Deus era o costume das nações? Levítico 26, Deuteronômio 18, 12 a 14. Nós encontramos claramente que Deus diz que eliminará essa pessoa do meio do seu povo, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E o costume das nações que iam possuir o povo de Israel era realmente de consultar os adivinhos. Porém, você que diz que é filho de Deus, não permitiu Deus você fazer essa coisa. Isso é uma abominação ao Senhor. E nós encontramos claramente na história de Saul que ele teve uma morte trágica, porque ele foi consultar uma pessoa com espírito de feiticeiro, com espírito de adivinhar. Ele transgrediu a lei do Senhor e ele realmente pagou as consequências do seu erro. Sozinho ele se suicidou. O caminho que ele seguiu foi um caminho que lhe levou à morte. Enganado por quê? Pelo diabo. O diabo enganou a Saul e ele foi levado à morte. Ele sozinho é conduzido à morte. Você, ao consultar essas pessoas, o que eles vão te dizer, vão te conduzir ao caminho da morte e não ao caminho da salvação. E é o que Deus está a dizer. É isso que vai acontecer. Quanto conhecimento, amor, ódio, rancor que os mortos sabem ou sentem dos vivos, e será que podem voltar e conhecer sua casa? Eclesiastes 9, 5 a 6. Jó 7, 9 a 10. Nós encontramos a resposta. E a resposta é que os mortos não têm conhecimento nenhum. Eles nem ódio, nem rancor, nem inveja, tudo isso já pereceu e a sua memória foi entregue nos conhecimentos. E aquele que está lá na tumba nunca vai sair da tumba e voltar para a sua casa. Nós temos sido enganados porque nós dissemos que as pessoas dizem que eles voltam de maneira invisível. A Bíblia já diz que não existe coisa invisível de pessoa, coisa nenhuma. Tudo que aparenta ser invisível não é pessoa que morreu, é outra coisa fora da pessoa que morreu. E você sabe, querido irmão, que esse mundo está dominado por Satanás e seus anjos. Logicamente que os demônios se disfarçam como sendo pessoas que morreram. Para o quê? Para nós acharmos que são pessoas que morreram e que eles têm raiva de nós. A Bíblia está dizendo que eles não têm raiva. Eles não têm rancor, não têm mágoa de ninguém. Por que eles iam nos assustar? Por que eles iam pedir para nós matarmos cabritos ou galinhas para que eles possam parar de ter raiva de nós? Por que eles vão pedir tanta coisa que nós ouvimos por aí? Você agora está a perceber que o mundo realmente está a viver um engano preparado pelo diabo e seus anjos. E muita gente está a viver nisso. Nossos antepassados não tiveram o privilégio de conhecer claramente a palavra como nós estamos a conhecer. E por isso eles cresceram nesse engano. E se hoje você apresentar essa verdade, vocês não vão se entender. Eu aconselho para ter paciência com eles. Porque são coisas que vêm de lá muito longe até hoje. E nós muitas das vezes também, em algum momento, podíamos estar a acreditar nisso. Mas a Bíblia está aqui a dizer, não tem nada a ver com pessoas que morreram. Não é a pessoa que morreram que você está a agradar quando faz essas coisas. É uma outra coisa que você está a agradar fora de pessoa que morreram. E essas coisas, se vocês forem anotar, têm gastado dinheiro. Quantas famílias têm reunido dinheiro para satisfazer rancores de pessoas que morreram, segundo eles? Não são pessoas que morreram coisa nenhuma. É uma forma que o diabo encontrou de fazer pessoas gastarem dinheiro. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Eu tenho um testemunho para vos contar, queridos. Na minha família havia essas situações de querer que a gente reúna dinheiro para nós
fazermos essas coisas de abafar espíritos e tudo mais. Eu, quando conheci essa verdade, eu disse a eles claramente que esse dinheiro vale a pena nós ajudarmos os pobres. Eu não vou participar nisso. Vocês, se quiserem avançar, avance, mas eu não participo. Eu não fui agressiva com eles, mas eu lhes disse claramente que eu não. Acredita, queridos irmãos, eles nunca mais fizeram isso até hoje. Só por causa de eu ter dito não, porque vocês sabem, eles costumam dizer que a família toda tem que estar unida. Então, se você, mesmo sendo uma pessoa, e dizer não, você vai ver que aquilo não vai avançar. Então, você deve testemunhar, não ficar calado. Testemunha a sua fé. Porque a Bíblia própria diz, se vocês me negarem diante dos homens, eu também vos negarei diante de Deus. Nós somos chamados a testemunhar tudo que a palavra nos diz. O que o rei Saul fez quando Samuel já estava morto e que Saul entendeu que era a figura que apareceu. A resposta encontramos em 1 Samuel 28, 3, 8, 3 a 14. E a resposta clara que nós encontramos aqui é que Saul, quando o Samuel já estava morto, ele se disfarçou e vestiu outras roupas. E foi com ele 2 homens de noite a uma mulher. A pergunta é, se é uma coisa que é legal, por que foram de noite e disfarçados? Por que as pessoas se escondem para irem a esses sítios? Por que vão de noite, vão de madrugada, não despedem a família? Se é uma coisa legal, se é uma coisa certa. Vocês percebem claramente que isso não é uma coisa que vem de Deus? Coisas de Deus são feitas na luz, não são feitas às escondidas. Tudo que você faz às escondidas é porque está errado. E aqui a Bíblia já nos dá uma história de alguém que fez isso, que é Saul. E Saul, quando ele chegou lá, pediu que fosse chamado aquele que ele desejava, que era Samuel, que já estava morto. E a mulher fez aparecer tal Samuel, como costuma acontecer conosco também quando vamos para lá ou quando íamos para lá. E espero que ninguém mais vá para lá, não é? Então, a mulher disse, vejo subindo um homem ancião e está envolto numa capa. A Bíblia aqui diz, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Saul entendeu que era Samuel e se prostrou em terra e começou a dizer o que queria que Samuel lhe dissesse, mas não era Samuel. Ele é que entendeu que era Samuel. E é isso que acontece. Nós, quando íamos para esses sítios, nós encontrávamos que o quê? Aparecia alguém que nos diziam que era fulano e nós andávamos a perguntar coisas para essa pessoa. Foi isso que fez Samuel, foi isso que fez Saul, aliás. Vocês sabem que a Bíblia tem tudo que o mundo está a fazer? Aqui está. Não era Samuel que estava a aparecer. O Saul entendeu que era Samuel. E ele, queridos irmãos, teve uma morte trágica por ter seguido o que esse espírito apareceu a lhe dizer. Por que Deus permitiu que o rei Saul morresse? 1 Crônicas 10, 3 a 14. A resposta é que Deus permitiu que ele morresse porque não havia guardado a palavra do Senhor e também porque buscou a adivinhadora para consultar e não buscou o Senhor, pelo que ele morreu e o seu reino passou para o rei Davi. É isso que aconteceu com o rei Saul. Agora, se o que ele fez é certo e se aquele espírito que apareceu era um espírito vindo de Deus, por que a palavra diz que ele morreu porque ele buscou a mulher adivinhadora? Porque não era Deus que estava a aparecer naquele sítio. Não era um poder vindo de Deus que apareceu para falar com Saul, não. Agora, outra coisa que nós encontramos aqui é que ele não buscou ao Senhor. Se nós voltarmos para a história lá em 1 Samuel 28, no versículo 4, se não me engano, vem que ele buscou ao Senhor, só que ele não lhe respondeu. Então, quando ele não lhe respondeu, o que ele fez? Buscou a resposta em via rápida. Só que essa resposta em via rápida era uma resposta que lhe levaria à morte. Portanto, queridos, aqui o conselho fica: por mais que Deus demore em nos responder, nós não devemos procurar respostas em vias rápidas. Nós devemos esperar a resposta do Senhor, pois o Senhor sempre irá responder no tempo dele. Mas nunca devemos duvidar e buscar outras fontes que não são de Deus. Essa história é muito impressionante. Se vocês puderem, leiam 1 Samuel 28, vão perceber claramente tudo o que aconteceu com Saul.
não é? E aqui nos diz claramente que isso foi um grande pecado. Então, quem são esses espíritos que operam por meio do espiritismo? Quem é esse que apareceu lá quando Saul foi buscar naquela mulher adivinhadora e que ele entendeu que era Samuel? Quem são esses espíritos? Segundo Coríntios 11:14, Apocalipse 16:14 nos diz claramente que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Foi Satanás que se transfigurou em anjo de luz e apareceu para Saul. É Satanás, junto com os seus anjos, que se transfigura em anjo de luz e aparece como sendo o quê? Aquele que morreu, mas não é. No Apocalipse 16:14 diz: são espíritos de demônios, operadores de sinais. Então você está a perceber claramente que o demônio está a reinar nesse mundo. O demônio tem aparecido em vários cantos, enganando pessoas, incluindo tem aparecido nas igrejas, enganando pessoas, porque o versículo aqui está a dizer operadores de milagres. Onde é que tem se operado muitos milagres? Não tem sido nas igrejas? Onde é que tem se dito para trazer peças de roupas para que você seja abençoado porque você trouxe peça de roupa? Queridos, isso acontece lá nos centros espíritas. Você lá te dizem para trazer uma peça de roupa, isso mais aquilo, para que tudo que você quer dê certo. Você não está a perceber claramente que o diabo se transferiu para dentro das igrejas? Então, nós mesmos estando dentro das igrejas, nós devemos abrir a vista e acreditar no que a palavra diz, não o que as pessoas fazem. É isso que o diabo está a fazer, queridos. Ele se transfigura em anjo de luz e aparece por aí como sendo morto. Não é. Ele que faz sinais de maravilhas, de cura, como sendo Deus que está a fazer, mas não é. Por isso, em Mateus 7:23 diz que muitos naqueles dias dirão: mas eu profetizei em teu nome, eu tirei demônios em teu nome. Mas Cristo vai dizer: eu nunca vos conheci. Não basta apenas invocar o nome de Deus, é preciso fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que a palavra de Deus diz. É isso que a Bíblia está a dizer. Finalmente nós encontramos o que muitos fariam nos últimos dias, abandonando a fé. E 1 Timóteo 4:1 deixa claro que muitos nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Estão a perceber? Muitas pessoas nos últimos dias abandonariam a verdadeira fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É por isso que você tem que estudar a palavra. É por isso que você nunca deve desistir de estudar, porque você precisa descobrir então qual é a verdadeira fé, para que não dê ouvidos a espíritos de demônios e a doutrinas de demônios, espíritos enganadores. É por isso, querido irmão, que você tem que ser firme na tua busca pela verdade, pois foi Ele mesmo que disse: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você não gostaria de ser liberto? Você não gostaria de viver uma fé verdadeira? Você não gostaria de abrir a vista para tantos enganos que acontecem por aí? No mês de maio, você ouviu que havia muitas pessoas a profetizarem que haveria 6 dias escuros, áudios que andavam de um lado para o outro. Se, queridos, alguém me mandou esse áudio e me perguntou o que isso significa. Eu respondi claramente que isso não significa nada. Mas você sabe por que eu disse isso? Porque eu sei o que a palavra está a dizer. Você não gostaria de saber o que a palavra está a dizer para você não ser puxado pelo vento, por qualquer sítio onde vai? A resposta, querido, é tua. Você é que deve querer estudar a palavra. Você é que deve querer implementar o que a palavra diz, para que você possa escapar do que o diabo iria fazer nos últimos dias. Em nome de Jesus. Amém.